Fala galera, seja muito bem-vindo à aula 62 do nosso curso de Dart e hoje nesse vídeo nós vamos começar uma nova sessão, tá? Sobre libraries. E hoje nessa sessão nós vamos fazer uma pequena introdução sobre esse ponto bem interessante que é falar sobre libraries no Dart, tá bom? Bom, quando nós desenvolvemos uma aplicação, tá? E você pode entender a aplicação com qualquer script que possua uma funcionalidade, tá? Passamos por diversos problemas pelos quais outras pessoas também já passaram e já resolveram. Então, afinal, as aplicações possuem diversas características em comum, como imprimir mensagens na tela, né, salvar dados em banco de dados, criar arquivos, gerar relatórios, entre outros pontos também interessantes, que também possamos reutilizar aquela funcionalidade que um outro desenvolvedor, que uma outra biblioteca e assim por diante. Tá? E aí, com isso, tendo a possibilidade de fazer reuso disso, nós criamos bibliotecas, tá? Então, sendo assim, uma biblioteca, uma library em inglês, tá? Ou simplesmente uma lib, é um conjunto de funções, métodos, classes e tudo que uma determinada linguagem de programação permite criar, tá? Então, funciona como um mecanismo que possamos, que facilita bastante o reuso e o aproveitamento de códigos. Tá? Então nós conseguimos fazer totalmente essa tratativa. Então conseguimos dividir essas pequenas libraries em pacotes ou em módulos, dependendo da forma que a linguagem e também daquela arquitetura permite que possamos fazer. Tá? Então, no caso aqui do Dart, esses conceitos de modularização e reaproveitamento de código são divididos em duas partes, tá? Em libraries, né, que nós vamos ver agora, e também em pacotes. Isso também nos ajuda também a organizar o nosso código e também compartilhar com outras pessoas, tá bom? Então aqui no site nós temos uma seção bem específica sobre libraries, né? Então vamos só clicar aqui na parte da documentação. Então temos aqui umas bibliotecas disponíveis já padrão do Dart que nós podemos utilizar. A Dart Core é uma library que nós não precisamos importar, que ela já está disponível ao eu criar um arquivo Dart, já disponibiliza para nós funções, strings, listas, mapas, entre outros pontos que nós já vimos durante o curso e você percebeu que nós não precisamos importar nenhum pacote específico ali do Dart. Tá? Então mostra aqui nessa seção, mostra pontos bastante interessantes que vale a pena você parar, dar uma lida e você vai aprender bastante coisa, tá? Eu não costumo estudar por aqui, eu costumo estudar aqui pela API de referências, vai abrir uma página aqui específica que mostra pacote a pacote que podemos estudar, tá? Por exemplo, o pacote core, que está aqui, né, é uma lib principal importada por padrão em qualquer script. Eu criei um arquivo e ali automaticamente é importada para ser utilizada, tá? Por exemplo, o Dart Collection, né, possui classes que complementam o suporte de collection, além do que já está presente algumas coisas aqui no core, tá? O async, o Dart Async, dá suporte na programação assíncrona. Nós vamos ver aqui também alguns pontos mais à frente, numa sessão específica, sobre a questão de assíncrono. Né? Por exemplo, o Dart Developer possui APIs para comunicação com ferramentas de desenvolvimento, com o Dart Debugger ou Inspector. Tá? Muito interessante. Também nós temos aqui a questão do Dart Convert, que possui conversores, tá? Encoders e decoders de dados em diferentes tipos, como o JSON ou e o TF8. Tá bom? Outro ponto aqui também, o Dart Type Data, tá? Ele é bastante interessante, ele possui classes utilitárias para trabalhar com listas de tamanho fixo, como a Unit 8 List, que representam 8 bits, tá? E é muito utilizada para trabalhar com bytes, tá bom? E também é muito importante também quando você for fazer tratamentos matemáticos, né? Dá suporte a essas operações e valores de constantes, você vai utilizar bastante. Então aqui nessa seção de core aqui tem bastante pontos, libraries importantes que você vai utilizar no seu dia a dia aí como desenvolvedor do Dart. Tá? Bom, também tem uma outra seção bem interessante sobre o Dart Web aqui, tá? Que normalmente ele foi feito para
trabalhar também na web. Então, temos aqui o Dart HTML, dá suporte para a utilização dos recursos e elementos presentes no HTML, né, como toda aquela árvore, toda aquela estrutura que podemos utilizar para criar páginas web. Tá? Por exemplo, o JS Utils, né, contém algumas funcionalidades úteis que não estão presentes no HTML. Tá? O JS, nós já sabemos que é todo aquele tratativo para o JavaScript. Tá bom? Esse IndexedDB dá suporte para armazenamento de dados, chave e valor no client-side, tá? No cliente, com suporte a índices, né? Bem interessante. Outro ponto também interessante, o WebGL, tá? Contém recursos para programação 3D no browser. Tá? Web Audio contém recursos para trabalhar com áudio no browser, entre outras libs também, como o SVG, que trata toda aquela estrutura, né, de imagens e scripts específicos para SVG, tá bom? E aqui traz alguns pontos, uma seção específica para plataformas nativas, tá? O Dart.io aqui, que nós vamos ter uma seção também que nós vamos falar um pouquinho. Então, possui operações de I/O, né, manipulação de arquivos, tá? Protocolo HTTP e socket. Também uma seção muito interessante. Fala um pouquinho sobre isolates, né? Nós vamos falar também sobre isolates mais à frente no curso. Então dá suporte para concorrência com isolates, as threads do Dart. Tá? Pontos também interessantes. Também falamos um pouquinho sobre mirrors, né? Teve um vídeo específico que nós falamos sobre reflections. Tá? Esse mirrors dá suporte básico à utilização de reflections no Dart. Tá? Então é bem interessante porque você para aqui e dá uma lida, dá uma pesquisada aqui, que tem bastante material interessante para que você possa utilizar na linguagem Dart. Tá bom? Então é bem interessante. Bom, só saber dessas libraries é importante, mas o mais interessante no nosso dia a dia é criar novas bibliotecas, criar essas bibliotecas para que possamos utilizar nos nossos projetos e assim conseguimos também compartilhar com outros times para que também possa utilizar as nossas libraries, tá? Então, eu preparei uma aula para que possamos criar uma biblioteca juntos, tá? Eu chamei vou chamar essa biblioteca de Colored Letters, né? Então, letras coloridas. Qual é a intenção dessa biblioteca? É pegar cada letra que nós colocarmos dentro de uma string e colocar ela de uma cor no console, por exemplo, vermelho, amarelo. No meu caso, meu nome estão 10 letras, né? Então cada letra vai ter uma cor separada lá no console, tá? Diferente, né? E aí eu vou mostrar para vocês só para que possamos juntos criar uma biblioteca, tá bom? Nós vamos fazer juntos aqui. Então vamos criar essa biblioteca, eu já dei o nome da pasta aqui, nome desse projeto, mas eu vou criar um arquivo com esse nome, já que realmente possa ser o ponto principal ali da criação dessa biblioteca, tá? Então vai ser colored letters, letters.dart. Bom, já que eu acabei de criar esse arquivo, eu acabei de criar uma biblioteca, tá? E não é brincadeira, tá? Só o ato de eu criar um arquivo em Dart é o mesmo que criar uma library, pois todo arquivo é considerado o escopo de uma library. Então, é uma prática comum ver várias mini-libraries na construção de uma aplicação modularizada, tá? Entretanto, mesmo que opcional, uma library pode conter um namespace, tá? O que seria esse namespace? Você vai ver nos arquivos, projetos do seu dia a dia aí com Dart, você vai ver que vai ter uma palavra reservada chamada library e com o nome à frente dividido, né, separado por underscore. Nesse caso eu vou colocar o mesmo nome da nossa library, letters, e aí ponto e vírgula, tá? Você percebeu que eu dei o mesmo nome aqui do arquivo e o mesmo nome aqui no namespace. Se eu omitir esse library, não tem problema, ele já vai entender também que é uma library, não tem para onde eu correr, tá? Não é obrigatório, mas, por forma de organização, fica mais evidente que eu estou disponibilizando essa library para ser reutilizada em outros lugares, tá bom? Vou deixar dessa forma aqui para vocês ver esse exemplo. E aí, esse ponto aqui, não é necessário ser o mesmo nome do arquivo, tá? Não é obrigatório você deixar
ser o mesmo nome. Por exemplo, coloquei colored letters aqui e eu deixar esse namespace igual. Não é obrigatório, mas só por forma de didática eu vou deixar dessa forma, tá bom? Maravilha. Então, o que eu vou disponibilizar inicialmente para as pessoas que forem utilizar a minha biblioteca? Eu vou criar uma função e vou chamar ela de transform, que eu vou disponibilizar essa função para aqueles que forem utilizar a minha library, tá? Então aqui eu vou receber uma string e aí nessa string eu vou alterar ou melhor, vou transformar esse valor em letras coloridas, né? Então, em cada letra eu vou fazer uma tratativa bem interessante aqui com a gente. Nós vamos fazer juntos, tá? Desenvolver essa pequena biblioteca. E aí, voltando aqui no main, eu preciso importar, tá? E aí um outro ponto que nós vamos aprender. Como é que funciona a importação aqui no Dart? É bem simples, tá? Se você já já estuda com outra linguagem, não tem muita diferença. Nós vamos utilizar a palavra reservada import, e com a palavra reservada import nós conseguimos realmente importar outras libraries juntamente com um conjunto também de um outro pacote, né? Mas pacote nós vamos ver na próxima sessão, tá bom? Muito bem, então aqui, ó, todas aquelas libraries que nós vimos, olha só que legal, conseguimos ver aqui que o VS Code aqui consegue identificar facilmente para mim que se eu quiser importar o collection, convert, developer e assim por diante, conseguimos fazer essa importação e ele também conseguiu, ó, identificar o meu colored letters, tá? Bom, eu não quero deixar ele aqui, eu quero colocar ele dentro de uma pasta chamada lib e fazer essa movimentação para cá, tá? Vou mover, que eu quero realmente fazer caminhar até esse arquivo. Então, com isso, eu quero chegar até ele. Então, para mim chegar até ele, eu vou entrar na pasta lib e depois da pasta lib eu vou encontrar o meu arquivo colored letters, tá bom? E com isso, olha só, eu vou vir aqui, chamar essa função de transform e vou colocar o valor ali que eu quero transformar. No caso, vai ser o meu nome, vou colocar aqui Washington, tá? E aí, nos próximos vídeos, nós vamos transformar, fazer toda essa tratativa dessa string para que ela possa ficar letra maiúscula e cada letra possa ter uma cor específica. Beleza? Show? Então, olha a documentação, veja realmente esses pontos que nós falamos sobre libraries, tá? Veja lá como que funciona, dê uma lida, recapitule, para que realmente nos próximos vídeos nós possamos desenvolver juntos essa library e mais conceitos sobre libraries nós vamos ver no decorrer das aulas. Beleza? Show? Então eu te vejo no próximo vídeo.